Carvalho, né, Camilo, lá do Conselho Regional de Farmácia, vai falar das coisas para a gente aqui. E a presença de todos no geral. Serão, então, de 3 dias bastante interessante no sentido de discutir bastante o que se faz de pesquisa de qualidade, que essa passagem no IPPM, não é à toa que nós estamos 60 anos aí no ar, né, divulgando quem tem melhor, levando um monte de obra especializada para o resto do Brasil e no mundo, digamos assim. E acho que é a hora da gente mostrar também, nessa época, nesse nosso congresso, no congresso é muito, é falar demais, mas pequeno evento, o que nós fazemos e proporcionar uma integração em todos os grupos, né? Costumo falar que nós somos um instituto do ponto de vista de número pequeno, de 100 estudantes, mas às vezes a gente está lá no outro, sabe que o outro vai. Então, aí realmente a gente sabe um pouco mais, né? Essa interação, essa integração entre nós. Então, essa semana estamos com uma quarta edição, com grande felicidade, pode falar isso, porque foram 3 edições muito bem sucedidas. A ideia é continuarmos o evento, né? A direção nos incentiva bastante, bastante ativamente esse apoio da direção do Instituto, da pós-graduação, do programa de pós-graduação de produtos naturais. E então, na quarta, quem sabe bem, quem sabe não, toda certeza, na quinta. Bom, para não ser muito demorar demais, eu gostaria só de chamar aqui, então, primeiro agradecer mais das pessoas, chamar o doutor Camilo, do CRE, que está também no nosso evento. Palmas de Bom dia a todos. Primeiro, é um grande prazer estar participando aqui desse projeto, desse congresso, como o professor Roberto falou. Não é fácil a gente estar montando, juntando os colaboradores, os colegas, os estudantes. Agradecer ao pessoal que eu acabei de conhecer, a farmácia também. Dizer que nós estamos hoje à frente no Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro. Acabamos de reeleger agora novamente a nossa diretoria, com mais de 80% da aprovação dos farmacêuticos do Estado do Rio de Janeiro. Então a gente vê que a gente está no caminho. Então a gente vem construindo, hoje a gente busca construir pontos. Então, professor, desde a primeira reunião que nós fizemos online, né, o Conselho sempre está de portas abertas para estar colaborando, ajudando, somando. A gente vê que cada vez mais a equipe multidisciplinar é importante para a saúde pública, para a população. Então, o Conselho se coloca à disposição. Se vocês quiserem marcar uma visita lá na nossa sede, acabamos de adquirir uma sede nova na Praça Tiradentes, uma sede bem bacana, onde nós estamos agora. Fizemos a inauguração sexta-feira passada e a minha grande satisfação poder ter essa instituição aqui, muito bem conceituada, uma das maiores do país. Então, vocês estão com uma instituição que está de parabéns, daqui saem os melhores formandos, os melhores alunos, os melhores gestores. Então, aproveito esse momento, é um orgulho muito grande fazer parte dessa casa aqui. Do professor Roberto, muito obrigado pela parceria. E mais uma vez, estou à disposição. Aqui, quem quiser seguir, tem um pouquinho aqui sobre eu, né, presidente do Conselho Regional de Farmácia, tem o nosso QR Code para acompanhar nossas redes sociais, a gente divulga tudo relacionado à farmácia no estado do Rio de Janeiro. E hoje a gente mais busca do estado aqui para o farmacêutico, é a questão do piso nacional farmacêutico, que a gente vem fazendo um trabalho em Brasília e aqui na Argentina, e junto com alguns deputados, que é o que falta para a gente ter o nosso reconhecimento. Então, desejo esses 3 dias aí, simpósio aí, um grande evento, que seja um evento gratificante, que venha para somar, que venha para agregar, e o Conselho sempre vai estar de portas abertas para vocês. Desde todo. Obrigado, professor. Obrigado, seu Camilo, pelas palavras. Então, pelo apoio também da CRE, na verdade, acabou sendo um patrocinador do nosso evento, né? Por isso que a gente vai deixar esse evento muito bom, maravilhoso, né? Muito tem tradição sempre fazer. E a gente agradece imensamente por essa extensão. Bom, então, damos continuidade ao evento, muitas formalidades. Eu gostaria de passar a sessão parte do evento, que vai ser conduzida aqui pelo professor Fernando Tibiba, que é uma singela homenagem que o PPM faz aos nossos professores. Esse ano, né? Não vou dizer que deixou até de falar, né? Mas é que a pessoa que deixou do ponto de vista profissional
se aposentou, mas continua fazendo parte dos nossos corredores, da nossa sala de aula, que é o professor de transparente, uma pessoa querida, particularmente um significado grande para mim, quando eu cheguei na IPI. No segundo dia de contratado, a pessoa chegou comigo, se apresentou, e falou assim, você que é o professor novo, eu sou o professor parente, a gente vai dar o meu síntese. Quando amanhã, qual o assunto estimado? Ok, preparar uma aula de 24 horas, mas foi excelente. É um professor que sempre tratou com muito carinho, com muito respeito, assim como ele tratou todo, ao redor dele. Então, nós temos esse momento de passar a palavra sobre o Fernando e vai conduzir, então, a homenagem ao professor parente. Bom dia, pessoal. Vai apresentar o seu superintendente docente dos pesquisas naturais, eu estarei hoje conduzindo essa homenagem ao professor Parente. Então, para saber explicar para vocês um pouco do como eu tornei o apresentador, eu faço parte da comissão organizadora do evento e eu fiquei da missão de organizar uma homenagem. Então, foi fazer um convite pessoalmente ao professor Parente. O professor Parente ficou muito lisonjeado, muito feliz com a homenagem, e ele falou: Fernando, eu quero ser seu apresentador. Aí então, eu não tinha combinado essa responsabilidade, e estou aqui hoje, e espero de uma maneira de mostrar para vocês, sintetizar para vocês um pouquinho, e foi, que é a trajetória do professor Parente, desde a sua querida cidade, senador Pompeu, até os dias atuais, tá? Então, para começar essa apresentação, tem que começar falando do nosso país, o Brasil, O Brasil é conhecido pelas mega universidades. O Brasil é conhecido mundialmente pela maior universidade do planeta. O primeiro lugar em muitas cidades internacionais. Estima-se que o nosso território aqui tem 10% de toda a biodiversidade conhecida no mundo. E o nosso país apresenta 6 biomas, a Amazônia, a Mata Atlântica, Cerrado, a Caatinga, o Pampa e o Pantanal. Então, aqui no mapa, deixo em destaque aqui o estado do Ceará, e é um que a gente vai falar bastante, falar para vocês aqui desses estados, dessa região, e o estado do Ceará, então o estado do Ceará, ele abriga um bioma que é exclusivo ao nosso país, que é a Caatinga. Então, aqui vocês estão vendo as belas paisagens do estado do Ceará, que é um estado que, além de possuir a Caatinga, tem belas praias, tem planícies, tem as regiões montanhosas, e aqui vocês estão vendo o mapa do estado do Ceará. Alguém diz que se nós traçarmos uma linha horizontal no mapa e uma linha vertical no mapa, esse local onde coincide a linha é um lugar bastante especial. Que lugar é esse? O senador Pompeu do Ceará. A gente vai começar a nossa história por aqui, E senador Pompeu, nessa cidade que fica no meio do estado do Ceará, nasceu em 19 de maio de 1950, filho de José Pacílio e Maria Parente, nasceu na cidade de Parente, nasceu no sítio Cacolé. Então, eu mostro aqui para vocês a bandeira de senador Pompeu, feita a próprio apoio do professor Parente, que é uma releitura da bandeira da cidade. Então, o Parente tem algumas histórias essa bandeira pode voltar posteriormente. Aqui, vocês estão vendo aqui uma imagem bem desenhada pelo professor Parente, representando o seu berço, a sua morada, o seu sítio Cacolé. E para quem convive, o professor Parente sabe que gosta dos poemas. Ele é um poeta. Então, aqui um trecho desse poema, ele ainda em índia, a casa em que nasci era assim, bem à margem do rio Anaviu, pertinho dela, pertinho de mim, tamarindo, Mandacaru, casa e árvore perto do chão, minha infância ainda em mim, na claridade, na escuridão, barulho do rio, chegava em mim.
cidade de Senador Pompeu, né? Uma das versões da criançada era até a estação central para ver a fumaça, né? Então, essa é uma das lembranças que o professor tem experiência, né? Então, vocês vão ver aí a fumaça, ela parada frente à estação, né? Senador Pompeu, e a estação Senador Pompeu. Bem ao poema bonitinho, né? Que o professor Paredes escreveu para essa lembrança, né? Nasci na era da Maria Fumaça, trenzinho que parava em cada estaçãozinha, e parava na minha cidade também. Maria Fumaça gostava tanto do senador Pompeu que na cidade perguntava. O povo gostava dela, eu também gostava dela. Maria Fumaça chegava cantando e nem todas as lembranças são totalmente doces, né? Então, uma das situações que o menino José Parente passou, teve um surto de varíola na cidade, com várias crianças ficaram doentes. Mas ele tinha a atenção do pai dele, os cuidados do pai e da mãe. E o pai dele era um grande entendedor das plantas, né? Então, o menino José Parente passou 15 dias sem tomar banho, né? Para curar as feridas, o pai dele teve que deitar nas folhas de bananeira para tentar curar as feridas, né? E ele também fornecia o chá de sabugueiro, né? Então, o garoto, nessa época, passou a observar o poder das plantas medicinais. Então, aqui, um pequeno parte da flora, do Cícero Candé, né? Então, os pais e o professor Parente, eles além da flora nativa, eles tinham o hábito de cultivar, né? Então, eles têm mais de 150 espécies de sítio, né? E o garoto colhia preciosas informações sobre as plantas medicinais e alimentícias, né? Com destaque o sabugueiro, que teve um papel importante, né? Na cura da varíola. Aqui, essa imagem aí tem a ilustrar, né? O menino Parente da criação da plantação de algodão. A plantação de algodão, no sítio, é uma das principais fontes de renda, né? E nessa época ele se perguntava, né? Qual era esse destino, né? Essa planta, que é uma planta economicamente importante, né? Então ele se perguntava, o que foi feito com o algodão colhido na cabine? Ou areia, chapéu, luva, toalha, lençol, óleo comestível, sabonete, alimento para gado, anticoncepcional. O que? Não sei. Com certeza alguma coisa foi feita. Aqui uma outra ilustração, que também criava as ovelhas, né? A ovelha é um animal dócil. E o carneiro não é dócil assim. O carneiro estava longe. Para as pessoas José Parente, ele tinha feito as ovelhas, né? Então, nessas situações, eu vi um fato bem interessante, né? Ao fim de fevereiro de 1960, outro detalhe é que ele conviveu com o seu Parente, sabe que ele, nas conversas, muito enfático com as datas. Então, também vou trazer aqui algumas datas, eu vou falar enfaticamente. Então, isso acabou sendo no fim de fevereiro de 1960. Meu pai e eu fomos buscar as ovelhas do pasto. Abri a porteira e comecei a chamar as ovelhas. Venha. Não sei o que passou pela cabeça do meu pai. Só sei que ele virou para mim e perguntou: José, você quer estudar? Respondi: quero. Meu pai falou para mim: você vai estudar no ginásio Espírito. Vou comprar a bicicleta para vocês poderem voltar. Vou fazer a matrícula, comprar o que for preciso e você vai estudar. Então temos foto do ginásio Espírito na cidade de Senador Pompeu, no Ceará, na década de 60, né? Foi nesse colégio, dia 2 de março de 1960, que José Parente iniciou sua escola e a primeira professora, Maria Luísa Cavalcante, né? Com essa frase aqui, a melhor herança, você vê, é uma frase de pai, sem dizer. Aos 12 anos, bastante jovem, José Parente se mudou para uma cidade do sul do estado, a cidade de Caraca, para continuar seus estudos. E essa cidade ficava a 260 quilômetros de Senador Pompeu, que é uma ilustração aí, o José Parente seguindo para cá, né? 12 anos ele tinha na época, ele foi sozinho, né? Então ele chegando em Caraca, ele buscou o telegrafista da cidade e passou a telegrama para o pai. Ele achou muito interessante
naquela situação, ele passou a ser interessado também pelo Hogwarts. Que é uma mensagem para uma situação bem parecida com essa aqui, né? Pai, não há encarnato, né? Cursou o ginasial nesse colégio, né? São seminário, na verdade, né? Então, o professor Parente teve uma formação seminarista. Então, essa imagem aqui, da década de 60, ele estudou nesse seminário, essa sessão foi em 1963 e 1964. Aos 14 anos, né? 2 anos depois, ele se mudou de Accra para Fortaleza e a capital. Então, ele saiu do extremo sul do estado para o norte, né? Fortaleza lá em cima que é a capital. 500 quilômetros, né? Então, aqui, ele foi matriculado no seminário arquidiocesano de São José de Teologia. Quer dizer, ele continuou a formação seminarista, né? Lá em Fortaleza, e ele estudou nesse colégio nessa época. Apesar de estar inserido dentro do seminário, ele sempre cultivou o interesse pela ciência, né? Então, dentro dele, havia um equilíbrio entre os dois, né? Os seminaristas eram oferecidos um curso clássico, né? Um curso clássico pela formação intelectual, pelo maior conhecimento de filosofia, conceitual, dos estudos, de línguas antigas, mas ele tinha um interesse em buscar os conhecimentos científicos, né? Então, nessa época também, paralelamente, ele se matriculou no colégio estadual professor João Paulo de Azevedo lá em Fortaleza. Então, uma imagem aqui, né? Desse colégio onde o professor teve a sua passagem como estudante, né? Bom, findado aí o ginásio, os cursos, ele teve interesse em continuar os seus estudos no superior, né? Então, ele se inscreveu no vestibular da Universidade Federal do Ceará. E ele teve nota, né, para ser admitido em diversos cursos, né? Então, coloca essa imagem para mostrar que ele estava em dúvida. Ele estava em dúvida. Química, agronomia e farmácia. Eram os três cursos que chamavam a atenção dele, né? Ele gostava de plantas medicinais, ele gostava de química, né? Então, a decisão dele foi basicamente ele conversa com um colega da de farmácia, não estava lá, e eles conversaram, né? Esse aluno preto para farmácia, que tinha vaga para entrar e que tinha tudo isso que gostava de estudar, né? Então, ele fez uma currículo de farmácia na Universidade Federal de 1970. Já no curso de farmácia, né, ele teve um professor que era um inspirador dele, o professor Francisco José de Amaral, né? Enquanto ele era graduando, ele teve a oportunidade de ter um professor, né, professor de corporâneo. Então, ele diz, né, ele não assistia às suas aulas, ele as via, né? Então, tinha muita consideração e atenção do professor Francisco, né? Então, o professor Francisco, né, foi pioneiro em farmacologia, pioneiro no Brasil. Ele foi aviador de farmácias civis, né? Foi integrado em 1983 e organizado foi realizado a Organização Mundial de Saúde. Já no curso, né, em 1973, né, o professor Francisco percebendo, né, que o José Parente tinha interesse, né, nos produtos naturais, ele sugeriu, perguntou se teria interesse em continuar os estudos, né, agora em pós-graduação, no Centro de Pesquisa de Produtos Naturais, CPPI, que era assim que era conhecido no nosso instituto da década de 70, né? E é um instituto de referência na área. Então, naturalmente, todos que tinham interesse nessa área queriam estudar aqui no nosso instituto, né? E em dezembro de 1973, ele obteve o diploma de farmacêutico de bioquímica. Então, agora tinha as duas condições, né? Ele tinha interesse, né, em produtos naturais e estava formado. Então, naturalmente, veio a mudança do Jangiri, né? Se tornou a quarta cidade de onde já estava morando, né? Depois de Nacional Pompeio, o cara foi Fortaleza. Ele precisou do Jangiri no começo de 1974. Primeiro contato, né? Na pós-graduação, o professor Walter Moss, né? O professor Walter Moss não era só um orientador acadêmico, né? Era um orientador de liderança, né? Então, o professor Walter Moss foi o orientador, né? José Parente durante o mestrado. Então, eu cheguei ao CCPP em março de 1974.
O meu primeiro professor de Paulo deu após a primeira aula de hipercarga avançada. Então, foi a primeira vez que ele viu o professor de hipercarga. No começo, durante o início dos trabalhos experimentais, ele não tinha projeto próprio. Então, ele passou a seguir o projeto junto com o mestrando, o Haroldo Xavier, ele acompanhava o Haroldo no estudo investigava as cascas de Timbó, a cerveja, a caracazana. Então, esse estudo visava os saponins dessa espécie. Então, nessa época, ele já começou a se interessar, pelas substâncias que contêm os açúcares das estruturas. Aqui é uma foto de 1974, que é o primeiro ano, o professor José Parente estava no Rio de Janeiro, com o almoço de Natal. A gente pode ver essa direita, Jorge Correia, Luiz Gonzaga, Lacordaire Gomes, Antônio Ventura e o professor José Parente. São os amigos aqui no almoço de Natal. Em 74 também, um ponto importante, a gente foi casado, Santa Câmara Ferreira de Medeiros, vocês tiveram 6 filhos. O Rafael Câmara Medeiros parente, que é Ed, Daniel Câmara Medeiros parente, que é advogado, e a Camila, a Maria Câmara Medeiros parente, que também é advogada. Então ele conciliava o mestrado com a família, desde o começo. Aí veio a definição para o estudo do seu mestrado. Finalmente ele tem um projeto para desenvolver. Então o professor Gomes chegou e disse: seu associação é esse. Estudos os continentes hidrofílicos de Timbó no sul, essa figura aqui que mostra os peixinhos, e as raízes de Timbó, porque as raízes, os traços dessas plantas eram tóxicos para os peixes. Mas sabia-se que nessa época que a substância rotenol era responsável pela toxicidade, mas curiosamente os traços aquosos, onde não tinha rotenol, eram tóxicos também. Então eles investiram nessa pesquisa para tentar localizar quais eram os constituintes químicos. Então, são alguns dos primeiros produtos culturais isolados, pelos preparantes do seu mestrado, naturalmente a rotenol, a isotona, tem a inseticida, pesticida, e essa saponina, essa saponina perpétua, de ano, que olha a estrutura dessa, é um desafio você fechar uma estrutura dessa, olha os açúcares aqui, então aqui, desde o mestrado, hoje já está envolvido com os açúcares, então ele pode conseguir determinar a estrutura da glucose, a galactose e a sequência de enlace delas, E aqui o nome químico, quais professores a gente sabe que adora esses nomes de um açúcar dado do outro. E a uma estrutura ética também, dentro dos profissionais tem a valorização, o professor deu sorte de completar essa estrutura aí já nessa estrada. Então aqui os dados desse mestrado, em 79, a gente constituiu o ofício de Timbó 10 foi orientado pelo professor Walter Batista Moss, foi bolsista da CAPES. Então, não foi doutorado, do mestrado, o professor Moss ele tinha que continuar estudando doutorado, mas é uma grande limitação, o PP não tinha o doutorado, então, provavelmente, eles começaram a pensar para onde ia, Aí eu coloco essa figura aqui, porque aconteceu uma situação. O professor Walter sugeriu ele para ele fazer um doutorado num grupo que conhecia bastante sobre saponinas, mas esse grupo era no Japão. No Japão, lá do lado do mundo. E o professor disse, professor, olha, eu gosto das minhas componentes, eu acho bem interessantes, e eu sou muito latino, eu quero viver dentro da latinidade, eu quero presente, eu quero estar inserido ali. Então, o professor Walter, com respeito aos jovens, então eu tenho o direito, para ele encontrar um grupo que estudasse com proteínas sem que fosse os países de língua latina. Então, o professor Barbosa entrou em contato com o professor Gabor Cax, que o professor Gabor entrou em contato com o professor Jean da França, e o professor Jean conhecia esse trabalho pelas ações de proteínas, e ele aceitou
aceite do professor Jean Monteiro, o parente tem que mudar para a França, né? Tem que mudar para a Lille. Então, essa mudança para a Lille, a partir do Brasil, como eu já tinha dito, em setembro de 1980, quando ele chegou no laboratório, ele foi recebido pelo professor Monteiro e ele apresentou o professor Bernard Fourier, que ia ser o coordenador dele durante o trabalho, né? Então, vocês estão vendo uma foto do professor Parente aqui, né? Tem os amigos na França e o seu coordenador aqui, o professor Bernard Fourier. Então, as pessoas veem das proteínas, né? Foi uma função importante durante o desenvolvimento da tese, né? Então, a proteína não é mais uma proteína que ela está ornamentada com a cadeia de açúcares. Em resumo, é uma proteína decorada com açúcares. E esses açúcares são importantes porque eles modificam essa proteína e dão funções especiais, né? Então, a proteína tem a função de reconhecimento celular, identidade, são código de barras que permite a célula se conhecer, por causa delas, que o nosso corpo, por exemplo, sabe como diferenciar um glóbulo vermelho e é nosso, que é uma azul, né? Sinalização e comunicação, né? Ajuda as mensagens lúdicas da célula, proteção e estabilidade, né? Efeito, por exemplo, que é algumas funções degradadas dessas coisas de proteínas, né? E lubrificação e aderência, né? Inclui proteínas, né? Eu lembro que uma conversa que eu tive com o seu parente, quando eu cheguei aqui no TN, né? E seria interessante estudar o carro, né? Das pessoas, para ver o que proteína poderia resolver essas coisas. Então, aí está uma das funções dessas proteínas, né? Então, essa estrutura aqui, chamada BIG, 7 ilustração de Cordel, é uma alusão complexa estrutura de proteínas, né? Então, aqui, essas estrelinhas aí representam as constituições, eu dou um destaque aqui para os trabalhos que o professor Parente fez no seu doutorado, que é a análise de retiração de glicose de proteínas. Então, esse trabalho, eles nos conferências, método de definição atualmente. Então, o que consistia nessa análise de retiração? A época, para fazer as medições dos proteínas, para as análises de quanto de gás, espectrometria de massa, havia um método disponível. Esse método, ele usava hidrogênio de só que esse método gerava muitas impurezas, né? E essas impurezas atrapalhavam as análises. Você já tinha pouca amostra de glicoproteína, se precisava fazer a ativação com esse método disponível, acabava gerando dessa impureza que atrapalhava as análises, né? Então, o método que o professor Parente desenvolveu foi importante avanço, que usou o metilsulfuro de lítio, que tem a capacidade de tirar quantas quantidades pequenas de amostras, até 10 microgramas, sem gerar resíduos contaminando a amostra. Então, dentro da área, isso foi uma avanço importante. Esse método permite uma análise cromatográfica sem necessidade de dados dos espectros de massa. E o desenvolvimento desse método foi extremamente importante para o estudo das proteínas, que muitas vezes estão disponíveis em quantidades muito limitadas. Eu vou dar uma ênfase brevemente, como foi esse estudo que foi desenvolvido, né? Então, a primeira etapa dessas reações de edição é a parte de síntese de agente base, que é o carbono. Então, é utilizar aqui a botidite, que é uma base potente que age com o sulfóxido. Então, forma-se o carbono metilsulfuro de lítio e o gás butano. O interessante é que o butano foi formado ele é liberado, então ele não fica contaminando a amostra. Então, uma amostra importante. Assim que é gerado o metilsulfuro de lítio, aí vem a próxima etapa, que é a descoloração do substrato, que são os açúcares das proteínas. A amostra do açúcar, da glicoproteína, DMSC, e ela é tratada com esse carbono gerado na primeira etapa. Então, nessa etapa, cada hidroxilo dos açúcares é convertido em um alcoóxido junto com um cátion de lítio. Então, essa etapa é crucial, porque ela ativa a molécula para a próxima etapa, a alquilação. Então, a natureza de agente de lítio utilizou
Então, a terceira etapa, o metila é adicionado às estruturas, aos óxidos, e esse grupo metílico transfere o oxigênio. Quando esse é metílico, está representado aqui com esse triângulo vermelho. Então, uma coisa importante, um fato importante nesse aspecto é que ele metila todas as hidroxilas. A gente permite um produto metilado, a metilação completa. Em seguida, a reação de hidrólise, o óleo sacarídeo é derivado por metanólise ácidas que apenas nas reações consídicas. Então, representado aqui vocês podem ver essas linhas pontilhadas, que representam as posições onde acontece a reação de hidrólise. Então, a última etapa, que é a derivação para a análise de GC. Então, o substrato ele é acetilado, independente das posições, gerando uma mistura de compostos parcialmente metilados e acetilados. E as misturas servem para análise de GC. Então, serve para o avanço desse método está na qualidade superior do uso do carbono de lítio, que é bastante estável, gera menos impurezas, e o que permitiu e avisou a análise de microproteínas em microescala. As impurezas para contaminar e prejudicar as análises. Então, esse método foi publicado em 1986, nessa Carbohydrate Research, sendo o professor José Pasquale como autor principal. E esse método também foi publicado nesse livro, Análise aos Carbohydrates, e ele é considerado como referência para análise de proteínas. Ele está aqui, onde é citado o método, transparente, esse citado o método que desenvolveu. Eu poderia falar do período que ele passou aqui, das classificações, que são diversas, mas elas são centradas especialmente em cromatografia física, experimento de massas e ressonância, por isso estudos separados das reações orgânicas e as guardadas de óleo de galho. Aqui tem a tese foi denominada de estrutura primária dos gânglios isolados de outro pode de outro galho. Essa tese foi definida no dia 18 de junho de 1984, que é o dia químico, coincidência. Aqui temos uma foto desse dia, nós podemos ver o professor José Parente, as pessoas da banca, e o orientador dele, o professor Jean Monteiro. Aqui vale destacar, o Jean Monteiro, ele dentro da França, ele é um pesquisador bastante contemporâneo, tem diversos prêmios. A destaque que o grande Charles Pontonari, da Academia de Ciências, ele recebeu esse prêmio em 1975. Então, nesse ano é considerado o principal pesquisador do país, que é um bastante orgulho também do professor Parente. Aqui estamos falando do professor Parente, representando lá em Marília, então, foi feiturado, Parente aproveitou bastante, ele publicou bastante, deu diversas metodologias, técnicas, desenvolveu, muito importante, mas chegou a hora de voltar para o Brasil. Então, quando ele voltou para o Brasil, ele foi admitido na Universidade Federal do Ceará, em 1965. Ele recebeu um convite do professor Afrânio, para o professor solicitante do departamento de Química, Orgânica e Inorgânica da Universidade Federal. Tem uma foto do professor do departamento, mas esse período, como professor visitante, durou pouco tempo, porque logo em seguida ele prestou concurso com a professora assistente e foi aprovado. Então, ele rescindiu o contrato com o professor visitante e tomou posse para o seu assistente de construção. Então, nesse período, permaneceu na Federal do Ceará. Ele disciplinas para gravação, como Coordenadores, após a avançada, e também orientou a dissertação de estrada, da IVV de Solon, e a primeira estudante de orientou a pós-graduação. Pronto. Aí eu vou falar em seguida, ele contrataram o contato do Rio de Janeiro, esse convite para partir do professor Walter Gomes, que era o
quando chegou ao IPN, na época, 11 de 87. Né? E a primeira atividade, ele já ganhou a carta administrativa do local. É conduzir os apoiadores do programa de pós-graduação. E eles tinham uma meta, né? Eles tinham um alvo a ser conseguido, que era implantar os doutorados. Não havia os doutorados no IPN, né? Então, o professor Parente estava à frente desse processo. E isso aconteceu no efetivo de março de 1990. Então, de palavras do professor Parente, cumpre registrar o efetivo de empenho e a importância dos professores Maria Capelã na implantação do doutoramento do grupo específico de produções naturais, concretizado em março de 1990. Então, por curiosidade, acho que alguns sabem, mas essa aqui é a primeira tese defendida no IPN, que foi pela doutora Cláudia Moraes, que é hoje professora do Instituto Química, né? E ela foi feita pelo professor Ângelo Pinto, e essa defesa aconteceu no dia 9 de março de 1982. Essa foi a primeira tese defendida nessa implantação doutoral. Agora eu vou dar outra implantação que vai ser de biossíntese, né? A disciplina de biossíntese é uma das nossas disciplinas, né? Que são obrigatórias. Então, todo estudante que entra no programa de pós-graduação tem que saber síntese, né? Porque a biossíntese dá ao estudante uma visão ampla, né? De todas as classes produtivas, que é o cérebro do nosso programa, né? Então, aqui, essa disciplina, ela veio, né, à luz, uma conversa com o professor Paulo, nosso instituto, né? E o professor Paulo era o diretor na época, quando houve as conversas, né? E ele deu essa missão para o professor Parente de eu falei que ia tentar realizar a subsidiariedade da meta. Tentei realizar a meta laboriosa e paulatinamente, contando sempre com a inestimável ajuda do professor Paulo. Aqui vocês estão vendo aí, a Paula está ali chamando a primeira turma de biossíntese. Então, a primeira turma de biossíntese teve a primeira aula do professor Walter Boas, 12 de 1971, né? O professor Walter Boas abriu a disciplina e o professor Parente foi ministrando as próximas aulas, né? Então, temos aqui na lista os primeiros anos, né? Alguns nomes são conhecidos também, aí são a Alessandro é o professor do nosso instituto, né? Alessandro estava na primeira turma, tá? Aí temos aqui Cláudio Pereira, Débora Santos, Eliane Carvalho, Elizabeth Costa, João Carlos Mafra, Maria Elisa Lacerda, Geraldo Soares, Renato Pereira, Maria Cabral. Esses foram os 10 primeiros alunos do biossíntese, tá? Outro momento importante o professor Parente é coordenador do programa de pós-graduação foi a nossa síntese, o nosso programa subiu para a nossa síntese durante a gestão do professor Parente, tá? A nota do curso de pós-graduação foi levada à nossa síntese durante a síntese. E aqui eu cito o professor Antônio Jorge de Silvio, que é o diretor da época, o professor Parente cita, né, que ele e o professor Antônio Jorge trabalhavam arduamente com ações, né, organizando documentação para apresentar casos que eles conseguiram, jogar os passos. Só que uma passagem interessante é que o professor Parente cita que eles trabalhavam tanto, eles saíam da noite, né? E o professor Antônio Jorge dava para ele a casa dele, depois o professor Parente, o professor Antônio Jorge. Então, ele saiu daqui altas horas. Professor, você vai querer falar alguma coisa? Professor, você vai querer falar alguma coisa? Dado o Fernando depois da chance, eu pedi para falar sobre o Parente, obviamente não é uma coisa tão estruturada e organizada como você fez, mas eu não podia deixar de homenagear o colega, principalmente porque nessa fase, você sempre procura qual é a contribuição que eu fiz. Você sempre vem
Eu lembro que, na época, uma aluna de mestrado em São Paulo que isolou aparentemente uma polisacarida de alguma coisa, não consigo lembrar do nome dela. Esse problema não foi resolvido. A parente chegou e reposicionou a metodologia de trabalhar com moléculas de defesa molecular, metodologia de separação, sapatex, celulose, resina, que trabalhava basicamente conectando essa tapetina cíclica, albúmina, essas coisas. E a metodologia da adaptação floral, ela basicamente, acabei vendo ultravioleta, massas, ele veio com análise de degradação, ventilação extensiva, e com isso, eu acho que ele tem uma contribuição substancial para abrir caminhos de pesquisa em química de produtos naturais e de que vai falar de Então, isso é um momento muito importante, né? Nosso estudo. E o professor Liberal Jorge vai passar à frente desse experimento. Podia falar daquele são laboratórios, né? Falo muito de amizade, né? Laboratório de produção especiais, o IPPM. O professor aparentemente ele chegou no Instituto em 1987. Então, ele trabalhou provisoriamente em outro laboratório, nas suas pesquisas, no laboratório de horticultura, do IPPM. Ele tinha espaço ainda para ir trabalhar. E aqui vem o grande gesto de amizade. O professor Antônio Ventura, um amigo, né? Em 1992, o gesto de amizade, de hospitalidade, de generosidade, o professor Antônio Ventura cedeu uma parte do seu laboratório para que o professor parente desse um espaço para ele fazer as suas pesquisas, né? Então, assim, esse gesto de amizade teve o início do laboratório de produtos medicinais. Então, com a pergunta da direção do IPPM, que é o professor Paulo Alberto, né? E com os auxílios financeiros, conseguimos instalar o laboratório. Foi devidamente pago, e esse auxílio financeiro ficou disponível para a manutenção, para poder o funcionamento do laboratório. Então, aqui temos o símbolo do laboratório, que conhece bem, né? Que é desenhado pelo professor Parente, e ali a gente precisa investigação especializativa de plantas medicinais, então o professor hoje de coordenação do laboratório sobre dele, então são os dois professores que estão atualmente aí no laboratório. Então, vamos mostrar uma foto aqui para você entender mais com a pesquisa, né? Tem uma história envolvendo esse ônibus ali, de o professor estar com a missão para o lugar. Depois, ele conversando com o mestrão. Então, aí veio conversando muito empolgado, foi todo sobre o projeto dele, mas estudante. E no banco lá, a pessoa estava ali observando aquela situação. E ela parecia bem interessada na conversa, né? Então chegou um ponto que ela interviu na conversa. O que é essa? Professora Clarice, a Palatine de Souza, do Instituto de Microbiologia, né? A professora Clarice estava trabalhando em linha de pesquisa para desenvolver uma vacina para dar leite visceral canina, né? E ela estava com um problema, precisando de uma ajuda, né? A professora estava buscando uma parceria dessa isolar os constituintes químicos, tratar comercial que lá ia botar, né? E realizar as características funcionais, porque ela notou que essa planta tinha uma substância potencializada a ação da vacina, quer dizer, ela tinha um adjuvante, mas não era um adjuvante. Só sabia que era bem polar, né? Então ela ouviu o pessoal falar da sapsapina, todo mundo foi interessado nessa ideia, né? Aí, né,
Mostra depois na parceria, foi certificado, os trabalhos foram feitos, foi isolada dessa substância que é 21, essa etapa foi desempenhada pelo grupo, professor Soares, foi determinante para estabelecer a composição adjuvante utilizada na vacina experimental da leishmaniose ancestral canina. E essa vacina posteriormente foi patenteada, e ela veio registrada com a denominação de leishmaniose. Porque só que é um adjuvante, que é uma substância que melhora a utilização do produto principal. Então, quer dizer, o adjuvante é esse aqui, vocês estão vendo aí, que é uma solução bem grandão. Então, esse trabalho foi publicado nessa periódica, em 2004. O professor Separente, o presidente, esse trabalho também é outros interesses do grupo de pesquisa. Essa planta que lá é uma espécie de antibióticos, e devido a esse interesse, ela estava quase na extinção. Então, aparentemente, nossa, mas nós temos uma biodiversidade grande, será que nós não temos planta que poderia ter uma substância, também fosse um adjuvante, então ele começou a interessar por essa área também, uma das espécies que ele estudar é a Caliandra puxeri, depois dos estudos eles isolaram essa substância, foi denominada CCZ5, e essa substância passou pelo processo de desenvolvimento, característica estrutural, e é uma substância que tem essa entidade adjuvante, não tem efeito colateral. Esse trabalho foi publicado nessa revista, referência nas vacinas, tendo o professor Benedetti, teria como autor principal e o professor Separente como autor correspondente, e o professor Alice aqui, como parceiro nas pesquisas com as vacinas. Eu poderia falar muito, mas posso, então vou citar aqui que o grupo gerou, formou 16, teve participação do professor Parente, teve participação na formação desses 16 ex-orientados, orientados, onde temos a Miriam, a Elaine, a Fátima, a Gabriela, o Antônio, a Graziela, a Tatiana, o Alexandre, Deus, o Benedetti, o Batista, Robson, Santiago, a Evelyn lá do Ceará, nós colocamos aquela lista, 12 teses doutoral, o professor Parente orientou o laboratório. Aqui temos a Elaine, a Maria, a Gabriela, o Antônio, o Benedetti, Daniel, Robson, Hereda. Outra passagem importante que merece ser citada na trajetória do professor Parente foi a sua promoção ao professor Chute. O professor Chute se tornou professor titular dia 23 de janeiro de 2018. E na época estava a professora Maria Auxílio Curacana, Benjamin Gilbert, Alfonso Rodrigues, Mário Gerard Carvalho e Rosângela Carlos. Então, nesse momento, foi importante para o professor, o dia estava bastante funcionado, ele pôde fazer homenagem a esses professores, especialmente a professora Maria Auxílio Carvalho, e também o seu orientador, o professor Salvador. Então, ele escreveu esse poema quando ele era criança, quando ele era jovem, quando ele era idoso, quando ele era ingênuo, quando ele era adulto, quando ele era sábio, quando ele era sempre. A gente é uma pessoa de não só atendente, mas de lida. Então, eu vou citar algumas homenagens, são raríssimas para vocês, durante a trajetória, essa aqui você está esperando isso aqui, professor Parente, algumas questões, como é um professor muito querido, naturalmente, ele foi parou de umas coisas, eu cito um exemplo, a turma de farmácia, formou no dia 16 de novembro de 91, nós temos aqui na foto do farmacêutico Maria Isabel Sampaio, presente, recebendo o seu diploma, e o patrono, o seu parente, aqui atrás, assistindo a alegria, os alunos. Então, ser homenageado não é colher glória ou bens materiais diante de instituições. Ser homenageado, mais isso, é recordar o carinho do
Aqui o ano de 2006 como de surpresas, algumas pessoas que você não conhecia tratar com ele. Eu acho que é por causa da biografia. Numa delas foi desse livro biográfico bastante famoso, que eu conheço em 96, foi contatar com as pessoas aqui, né? Nós queremos procurar a sua biografia. E eu quem que biografia explica, né? Tipo, as pessoas que tiveram condição muito importante na sua área, né? Então, o seu parente está lá, a biografia dele é sensacional, essa sessão 2006, lá junto com o de fé, o mesmo livro, né? E é citado aqui os motivos que estavam, né? São as suas pesquisas, né? Com as estruturas das proteínas, né? A análise de mediação, que eu faço a referência, a ilustração, a caracterização, caracterização estrutural dos pós-científicos, que não é uma coisa simples, né? As suas pesquisas com adjuvantes de vacina, que foi praticado na época, entre outros, né? Então, curiosamente, mesmo não sei se ele deduzir por causa disso, que ele recebeu outro convite para a sua biografia, que foi esse aqui, né? Então, o pessoal lá da Cambridge foi tratar ele de 2006 também, para que ele publicar a biografia dele, né? Como educador do ano de 2006, né? As suas contribuições na química de produção. A mudar, o professor Parente mudou fora, ele mudou informações, o professor Parente recebeu esse certificado, uma medalha também, então o nome dele tem uma aqui. E aqui chama a atenção, professor, as datas, que também é bastante religioso. Essa data, 12 de dezembro, 3 dias, né? Que é uma data especial do professor que recebeu esse certificado aqui, que é de Nossa Senhora de Guadalupe, o professor Parente de Devon, Nossa Senhora de Guadalupe. É um dia especial aí. E hoje também é um dia especial, porque 9 de dezembro é de São Diego. E São Diego é o homem que testemunhou a aparição da Virgem Maria de Guadalupe. Foi uma relação de 9 de dezembro com Jesus. Essas datas têm um significado importante. Hoje é um dia importante. Aqui, não sei se você está esperando isso aqui ou não, né? Eu vou falar um pouco da biografia sobre 2025, desse ano, né? Teoricamente, antes da sua aposentadoria, era a que você estava dando aula, né? Então, quem eram as estudantes? Temos aqui que estão presentes, né? Temos aqui a Andréia, o Igor, o João Pedro está aí, e a Natália Belver também, né? Então, essa aqui, digamos, é a turma da aposentamento do professor, né? E foi uma turma que o professor teve bastante carinho, os alunos dizem isso, né? O professor saiu de lá, de compreender Então, aqui é um momento único. Fala de verso, atendem este momento com quem conhece os estudantes Eirizos, Andréia, Igor, João Pedro, Natália, os versos Eirizos. Sim, vocês são sonhadores, berços vasos de outros preciosos, com alegria sejam generosos. Pois bem, lembrem-se de seus professores. José Pasparente, de Rio de Janeiro, nosso dia 2005, né? Então, Pasparente deixou essa mensagem para eles. Eles estão aqui. Não sei se deveria compartilhar com vocês. Agora, professor, uma série de depoimentos de pessoas que têm bastante consideração por você, tá? Inclusive, eu vou ver o primeiro depoimento é de uma pessoa que tem colaboração científica com você e que você tem um papel importante antes da caracterização científica, tá? Quem é dos negros de novo, já está aqui no seu titular, se tornou professor de titular na sexta-feira, e é professor de Olá pessoal, bom dia. Quero dizer umas palavras da importância do professor Parente para o IPPN, na minha história. Na verdade, eu conheci antes de entrar como docente no IPPN. Eu
comecei a trabalhar com ele, fazendo alguns espectros de RN para umas sapolinas que ele estava purificando. E o professor Parente sempre elogiou muito os espectros que eu fazia para ele, ficava obviamente muito feliz com isso. Até que um determinado dia eu recebi um e-mail dele, né, falando que estava aberto um concurso para especialistas em RN, na época no IPPN. E eu fiquei muito feliz de ver que era realmente um concurso para especialista, né, dos 10 pontos, né, para a prova, 9 eram para RN, somente um deles tinha relação com produtos naturais. Eu realmente não sabia nada sobre produtos naturais e o professor Parente tirou um dia para me falar das principais classes, então com ele eu aprendi a diferença entre um terpeno, um sesquiterpeno, um triterpeno, um flavonoide, uma flavonoide, enfim. Eu passei um dia com ele, ele me ensinou várias coisas, felizmente eu fiz concurso sabendo com bastante RN, que era toda a minha área de formação, sempre foi RN. Passei no concurso e tive o prazer de seguir trabalhando com o professor Parente enquanto docente aqui do IPPN. Hoje nós tivemos a oportunidade de concluir vários trabalhos de alunos dele, sempre com compostos maravilhosos, espectros lindos, de compostos muito bem purificados. Então, professor Parente, eu desejo tudo de melhor nesse mundo. Tem sido sempre um grande prazer ter você aqui conosco. Eu pergunto ao professor Leite, a primeira vez que você segundo aqui, tem mais um. Esse aqui, ele tinha esse aluno no grupo, essa aluna não mas viu um pouco bastante, a diferença está bem distante, a pessoa precisa mais imagina dele, né? Gabriela, Moisés Espírito, atualmente é professora da Junta da Universidade Federal do Acre, do Campus Branco, Cacau, foi ex-orientada, ex-trabalhada, qual a colaboração da sociedade, tá? Papel que eu vou desenvolver. Olá, eu sou a Gabriela. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o professor Parente e todos os presentes. Professor Parente, eu gostaria de estar em sua homenagem, mas infelizmente não é possível, porque agora eu não estou mais morando no Rio de Janeiro, agora estou morando no Acre, na qual atuo como professora de Química Orgânica da Universidade Federal do Acre, mas não poderia deixar de vir aqui para gravar esse vídeo para o senhor, para te agradecer por todos os ensinamentos que o senhor me proporcionou. Tive 6 anos de convívio com o senhor, desde o mestrado, doutorado, que são momentos que eu guardo com muito carinho e que contribuíram muito para a minha formação. Tenho muito carinho pelo senhor, também com a professora Bernadette, foram os meus orientadores maravilhosos. E desejo, professor Parente, tudo de bom para o senhor, que o senhor receba toda essa homenagem muito merecida, com todo carinho, que tu possas guardar ainda em teu coração e que seja um dia muito feliz para o senhor. Muito obrigada por tudo. O senhor é um excelente profissional e desejo tudo de bom. Abraços. Tem mais um aqui, eles, Maria, José Silvio, atualmente a gente chama de Química, no laboratório brasileiro de construção do PAR, a gente tem resultados das trabalhadas, quando a nossa vamos ver, e depois eu pergunto mais. Olá, professor Parente, tudo bem com o senhor? Hoje eu venho aqui para prestar a minha homenagem ao senhor que marcou profundamente a minha trajetória acadêmica. Quero destacar que a sua dedicação à ciência e ao IPPN inspirou muitas gerações e eu tenho a honra de ser uma delas. Durante todo o meu mestrado e doutorado, a sua orientação foi sempre firme, generosa e visionária, transformando não só a minha carreira, mas também quem eu sou como pessoa hoje. Muito obrigada, professor, por mostrar, pelo exemplo, o verdadeiro sentido de ensinar. Muito obrigada, um abraço, Maria. Mais estudante do grupo,
professor Parente, meus parabéns pela homenagem que o senhor está recebendo hoje. E o senhor é digno dessa e de todas as homenagens que possam ser dadas a pessoas que souberam multiplicar os seus talentos. E eu sou muito grata por ter visto de perto como o senhor realiza um trabalho primoroso, com verdade, com beleza, com bondade, compartilhando, né, do seu conhecimento, com caridade, né, com carinho, com os seus alunos. Então, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer pelo período que eu pude estudar com o senhor enquanto professora Bernadette. Pessoas pelas quais eu tenho não só gratidão, mas muita admiração, e não só admiração pelo trabalho profissional, mas também pelos ensinamentos da vida. Muito obrigada e meus parabéns mais uma vez. Que o Senhor possa continuar realizando esse trabalho primoroso que o Senhor faz. Que Deus dê ao Senhor muita saúde, muitos anos de vida para que o Senhor continue realizando o seu trabalho e ensinando a nós, né, posso falar por mim, que fui sua aluna, e a muitos outros que o Senhor ainda tem a orientar. Um forte abraço, que esse dia possa ser um dia muito feliz, que o Senhor possa estar com o seu coração mesmo cheio e transbordante de alegria, é o que eu desejo de todo o meu coração. Um forte abraço, fique com Deus. Mais um depoimento para você. Esse nosso depoimento é de um ex-estudante da Federal de Biociências. Em geral, no estudo de biociências, nós temos alunos que são químicos e farmacêuticos. Esse estudante não era nem químico nem farmacêutico. Tinha um que ele disse que procurava muito de aluno. E que ele tem essas relações de biociências. Quem é ele? Renato Crespo Pereira, professor titular do Instituto de Biologia da Universidade Federal Fluminense, ingresso do PPN. O professor Renato foi um dos estudantes da primeira turma de biociência. Ele é biólogo, né? Então, para ele foi um desafio, né? Ele estudar as relações de biociência. No momento dessa homenagem ao professor José Paz Parente, eu não poderia deixar de estar aqui trazendo o meu depoimento, parabenizando o professor por sua trajetória como docente e pesquisador na área de produtos naturais. Mas, além disso, eu gostaria de relembrar uma passagem da minha vida na qual ele foi fundamental. Na época, eu cursava a disciplina de biossíntese, fazia o doutorado no antigo NPPN, e ele foi fundamental, me dando confiança e credibilidade para que eu prosseguisse a minha trajetória de formação profissional. E após anos atuando na área, eu não posso deixar de destacar que ele foi essencial na minha trajetória. Então, muito obrigado, professor, e mais uma vez, parabéns por sua trajetória. Obrigado. Bastante especial também. São três ex-estudantes de graduação, de pós, são três ex-alunas suas, né, dos cursos de graduação e pós. Quem são elas? Esse trio aqui, né? A Ana Maria, que está presente, a professora Ivana também, a Ana Maria e Isabel, são professores da Faculdade de Farmácia da UFRJ, e elas são egressas do PPN, tá? Então, vamos ver o que elas têm a dizer. Olá, estamos aqui, eu, professora Ivana Leal, professora Naomi Cassimas, professora Maria Isabel Sampaio, para prestar uma pequena homenagem ao professor José Paz Parente. Somos nós três egressas do IPPN, com muita alegria, e professores da Faculdade de Farmácia aqui da UFRJ. Somos professores de farmacognosia 1 e 2, e grande parte do conteúdo aí eu posso falar mais especificamente por mim, que eu aprendi, né, que nós lecionamos hoje na disciplina de farmacognosia, é a biossíntese. E nosso professor foi o professor Parente, então com muita alegria, muitos aprendizados. E dentre esses aprendizados, eu não poderia deixar de ressaltar aqueles quadros lindos e maravilhosos, coloridos, que inclusive fazem parte da nossa disciplina, com certeza. Então, quando nós vamos para a nossa aula, certamente levamos as nossas canetas coloridas para fazer um quadro bem bonito, que os nossos alunos possam aprender de uma forma mais didática, de uma forma mais
mais, que eles possam visualizar todas as reações biosintéticas que a gente ensina para eles. E assim, uma situação que eu não posso esquecer dentro das aulas do professor Parente era que nas aulas ele sempre falava: gente, anote isso aí, isso é muito importante, isso é muito importante. E eu anotava, eu falei: claro que isso vai cair na prova. Aí quando passava mais sempre, eu disse: isso aqui também, isso aqui é muito importante, isso é muito importante. E eu anotava. E aí no final da aula, meu caderno estava todo lá: muito importante, muito importante, muito importante. E você certamente foi muito importante para cada uma de nós aqui. Então, obrigada pelos aprendizados. E é isso. Um abraço. E a correção da pronúncia do latim, nós pronuncia dessa forma, não é assim? Corrigindo a gente durante a defesa, né, durante as nossas aulas. E aí, uma coisa que lembro bem, que você foi o nosso meu coordenador durante o doutorado, toda vez que eu ia lá na sala te procurar para tirar dúvidas, você estava lá com um papel enorme, assim, desenhando a estrutura dessa camina. Nossa, eu achava tudo lindo, né? Criatividade que você tinha em escolher as plantas que tinham sinfonia de hoje. Gente, eu nunca imaginei que uma planta dessa tivesse sinfonia. Então, assim, são essas lembranças gostosas que eu tenho. Muito obrigada por essa experiência, professor. Então, exatamente esse aspecto muito bacana que nós tínhamos quando chegávamos no laboratório grande, eu fui, então, sempre o professor Parente passava, dava sempre um bom dia para os alunos, contava uma boa história, e isso nos cativava, principalmente a questão do respeito por todo e qualquer aluno da faculdade de farmácia, independente de como nós éramos alunos, quando mesmo eu fui coordenadora de graduação da farmácia, o professor Parente sempre muito acolhedor, muito respeitoso e sempre com essas muitas histórias para contar. Muito obrigada, professor Parente. Adoramos o senhor. Obrigada, obrigada. Bom, professor, finalizando por aqui, a gente agradece toda a sua contribuição nesse período para a formação dos estudantes, no nosso sentido, né, nacional, mundial, né, para o progresso do nosso instituto. Né. Eu com certeza consegui atingir as expectativas, pelo tempo que eu consegui mostrar para vocês bastante coisa, né? Então é isso, professor, eu fico por aqui. Então, você quer falar, né? Bom, pessoal, diante desse momento tão bonito, né? Eu acho que quando a gente tem um evento desse, pode se prender exatamente só no momento de científicos e profissionais, mas também nesse momento de emoção, né? Eu sou várias vezes aqui, tenho conhecido o João Fato, então eu gostaria, em nome do Instituto dos Pesquisas de Recursos Naturais, oferecer uma sincera medalha com homenagem a toda a contribuição que o professor Parente teve todos esses anos junto conosco e que vai continuar a ter, né, professor? Vai continuar a popular sempre nos visitando, sempre contribuindo e sempre fazer esse trabalho maravilhoso que eu tenho feito até hoje. Professor, por favor. Professor, eu gostaria de falar alguma. Quer ter a palavra, professor, com certeza. Não gosto de microfone. Se o senhor fala bem, fala alto, você dá para ouvir. Pode fazer uma palavra, professor. Tá. Vou só seguir. Você seria gentil, né? Fernando falou tão lindamente que eu percebi no olhinho do vinho, pelo menos para eu me. Não. É que o Fernando falou tanta coisa linda, coisa mais linda que ele, o Roberto,
muito em outras coisas, mas para não entrar tanto em outras coisas, eu vou ficar nessas coisinhas e eu vou tentar aqui falar alguma coisa. Vou procurar ser bem breve, de formas que eu tenho que agradecer, eu preciso de um tempinho. Quando eu anotei, mas pelas tantas eu saí da votação. Quando eu saí do sítio de Cabrolé para assistir a primeira aula do ginásio Cristo Redentor, eu ouvi da minha professora, Maria Luísa Cavalcante, uma expressão de grandeza. Um bom dia nada custa aos meus pequeninos. E neste momento lindo, diria: um bom dia nada custa aos meus grandes. Pois bem, após ouvir tanta coisa linda, vou guardar no cantinho do meu coração três flores. Dália, uma flor linda, vermelhinha. Dália, gratidão eterna. Hortência, gratidão sincera. E a Lundina. A Lundina é uma flor linda, muito linda. A Lundina, graminifolha alba, é uma orquídea branca. E a Lundina ficará no meu coração como um agradecimento. Essa flor linda. Agradecimento. Então, os meus agradecimentos, eu dividi aqui em 4. Não devo citar nomes, porque a injustiça é certa. Primeiro, um agradecimento acadêmico para orientadores, professores, instituições, colegas, estudantes. Agradecimento acadêmico, no fundo do espírito. E um agradecimento profissional, bem mais complexo, porque aí eu tenho que ser grato aos meus diretores, todos os meus diretores, todos os coordenadores, todos, e através de chefia, etc., colaboraram muito para a minha carreira de vida. Eu agradeço muito. Eles estão também nessa flor linda de Arundina. E isso é muito importante. Não só de universidades, mas sempre. Porque são pessoas que cuidam profissionalmente da gente, etc. Então, meu agradecimento profissional. Meus agradecimentos pessoais também, à minha família, aos meus amigos, a tanta gente. Então, meus agradecimentos pessoais, que também estão nessa flor Arundina. E meus agradecimentos espirituais, religiosos, a Deus. E meus santos, meu mundo espiritual, porque sem o meu mundo espiritual, muita coisa que o meu querido Fernando mostrou aí não teria sido realizada. O meu mundo espiritual é muito importante. Porque eu me dá inspiração, me dá luz, me dá muita coisa.
forma-se, são 3 flores: dália, gratidão eterna; hortência, gratidão sincera mesmo; e a lundina, Deus agradecimento. A tanta gente não dá para ir muito bom. Mas sou muito agradecido, muito agradecido. E eu, até conversando com o Fernando, eu falei que em 12 de dezembro de 2006, eu ter sido escolhido o educador internacional desse ano, pela International Biographical Society of Cambridge. É muita coisa. Isso aconteceu no dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe, eu sou devoto mesmo dela. Eu tenho a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, é linda. São Diego eu não tenho, mas tem uma foto dele muito linda. Aliás, eu até comentei com o Fernando, é feinho, mas esse vídeo dele é muito lindo. E o Fernando fica assim, você é feio, mas ela é lindo. E eu adoro São Diego, que é hoje o dia dele. São Diego, ele nasceu em 9 de dezembro de 1474. Nenhum historiador do planeta Terra associa a aparição da Virgem Maria em 9 de dezembro de 1531 ao nascimento de São João Diego, esse mexicano de Guadalupe. Ninguém associa. Ele nasceu em 9 de dezembro de 1474. Hoje ele faria 551 anos. É muita coisa. Mas ele é lindo. Ele é lindo. E então Nossa Senhora, a Virgem Maria, em 9 de dezembro de 1531, ela apareceu vestiça, linda. A Virgem Maria apareceu. São João Diego, e pediu a São João Diego para falar com o bispo lá de Guadalupe, para construir um templo. Porque ele não tinha tempo, não tinha nada. São João Diego, ele viajava 10, 20 quilômetros para assistir uma missa do Senhor. E aí, Nossa Senhora, Virgem Maria apareceu e pediu. E ele foi ao bispo. E o bispo disse: sem provas, não construiremos igreja. São João Diego ficou. E agora? E em 12 de dezembro de Nossa Senhora de Guadalupe, a Virgem Maria apareceu para São João Diego e disse: você vai ao bispo de novo. Então você pega muitas flores, coloca na sua tilma. Tilma é uma túnica feita de sisal. Você pega muitas flores, coloca na sua tilma e, ao chegar ao bispo, você abre a túnica, a tilma, e as flores vão cair. E aí ele vai construir a igreja, porque ele vai ter uma prova que é parecida com você. E São João Diego fez. Quando São João Diego abriu a túnica, a tilma, as flores caíram e apareceu para mim o que há de mais lindo no planeta Terra. Para mim. Não existe nada mais lindo no planeta Terra que a túnica de São João Diego, com a imagem da Nossa Senhora de Guadalupe. É o que há de mais lindo no planeta Terra. O santuário mais visitado no planeta Terra da Igreja Católica é o santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. 20 milhões de visitas por ano. Só para ter uma ideia, Nossa Senhora Aparecida, 10 milhões. Vaticano, 6 milhões. Só para ter essa ideia. Eu tinha um sonho. Eu tenho um sonho, mas eu não vou realizar, porque eu tenho medo que o avião caia, eu morro lá pela
Só não vou ver, não, porque eu vou dizer de avião. Eu sou igual ao Belchior. Eu tenho medo de avião, maluco. Mas eu não vou conhecer, não. Mas foi bem. Então, o tempo foi construído e eu vou aproveitar a oportunidade para fazer um pedido a Santa Mangueira. Meu pedido é o seguinte: eu vou fazer um pedido a Santa Mangueira. A construção de um prédio para o Instituto de Pesquisa de Produtos Naturais da UFRJ, um prédio lindo e que mantenha esse logotipo lindo, muito lindo, criado e desenhado pela dona Aide Moss. Dona Aide Moss, o professor Walter Patrick Moss, ele é muito citado. Ele é muita coisa. Só existe um trabalho que cita e mostra a foto de Dona Aide Moss, da professora Gilda Guimarães Leitão, na revista Agora, onde tem uma foto linda da Dona Aide, com o Dr. Walter, lindo. E é onde ela mostra esse logotipo muito lindo. Então, eu vou fazer um pedido a São Juan Diego, a construção de um prédio para o IPPN. Agora, eu sou uma pessoa, eu tenho dois lados. Um é o químico, o outro é o lírico. Eu me considero, eu sei desenhar, não sei. Mas desenho. Significa que eu não tenho criatividade nenhuma. Desenho. Se eu olhar assim para um papagaio, eu prometi para o Fernando que eu vou desenhar um passarinho para ele. Mas não disse que passarinho é. Porque o Fernando adora passarinho. Pássaros. Então, eu gosto de desenhar, mas não tenho criatividade. E a dona Aide sabe desenhar e tem criatividade. É órfão puro. Estava com Deus, mas é órfão. Então, o que é que acontece? Eu não sei desenhar arte lírica. Eu tenho isso, eu tenho a química de um lado e a arte lírica de outro. Às vezes eu posso conversar com a Luana e fazer essas coisas assim. A Luana é doutora em linguística, então nem sou eu para falar nada com a Luana. Mas enfim. E aí hoje eu preparei um pouquinho e o meu querido Fernando vai lá pro... Eu não entendo de eletrônica não. Aí eu vou mostrar um pouquinho que eu preparei para o dia de hoje. Tem que passar o slide aí. Eu vou correndo, tem que... Cadê os slides? Vai passando. Passa. Aí. Assim. Então, eu para o dia de hoje, eu pensei o seguinte: primeiro um soneto. Eu adoro soneto. Eu tenho um verdadeiro coisa com soneto. E, evidentemente, que Olavo Bilac, Raimundo Correia, falar em Camões, sou eu para falar em Camões. Eu não tenho nem autoridade para falar em Camões, mas eu adoro soneto. E então eu pensei, bom, o cearense, ele é chamado de pau de arara, ele é chamado disso, daquilo, outro, mas são palavras
Pau de arara eu acho uma palavra terrível, porque é tortura pura. Aquela arara naquele pau, que sobe e tal. Ou então quando alguém vem num caminhão, amigo, com pau de arara, está estourado, sofrendo. E várias outras palavrinhas que eu não gosto. Então eu resolvi inventar uma palavra, cearense. Cearense é o seguinte, a pessoa que nasce... Isso na minha cabeça, né? Não sei se tem lógica, não. A pessoa que nasce lá no Ceará e vem morar no Rio. Eu digo, bom, Ceará. Riense é um jeitinho de Rio. Interessante que o Brasil tem 3 estados com a palavra Rio, tem 2 capitais com a palavra Rio, tem mais de 90 cidades com a palavra Rio, e uma só tem um jeitinho com Riense. É Rio Grande no Rio Grande do Sul. Nenhuma outra. Por exemplo, o Rio de Janeiro é Fluminense, aí não é. Fluminense, isso é latim, não tem nada a ver com Rio. Nenhum, só Rio Grande do Sul. Riense, o jeitinho. E quando eu pensei em fazer essa palavra, inventar essa história, cearense, eu pensei, será que existe um gentílico com Riense? Existe. Rio Grande do Rio Grande do Sul. E então eu resolvi colocar essa palavra cearense, que é mais bonitinha que pau de arara e outras coisas que chamam a gente. E às vezes eu fazer tanta coisa com a gente meio pejorativo. Não, isso aí é pejorativo, mas bem. Então eu resolvi fazer esse soneto. Aí eu botei ali uma papagaia, você vê, passarinho, eu botei uma papagaia. Orla, eu botei a orla, que é o símbolo do Rio de Janeiro. Então esse soneto é o seguinte: um cearense no aroma do vento do rio, caminhando às margens dos caminhos, sob o majestoso olhar do sol, ouvia o canto do rouxinol, em coro com os doutos passarinhos. Meus olhos pelas plantas lançavam, sentindo o aroma do brando vento. Buscava nas plantas, em pensamento, a cura que o vento entoava. Aquele a hora da vida pedia-lhe com amor dar alento, a cura dos males com o tratamento. E bem baixinho, pro vento dizia: levai inspiração, obrando vento, para onde tanto a cura tem. Muito obrigado. Obrigado, professor, mais uma vez. Eu quero falar simplesmente agradecer a essa coisa linda, essa outra coisa linda, e a todos os lindos desse auditório, essa beleza, essa coisa de alegria. E a vida sem alegria não existe. Isso aqui é pura alegria, é pura alegria, é pura alegria. Meus amores, muito obrigado. Bom, pessoal, acho que todo mundo consegue me ouvir, né? Bom, então, agradecemos mais uma vez ao Sessão Parentes, a homenagem bastante emocionante, bonita. E vamos dar continuidade então à nossa cerimônia de abertura. No entanto, eu gostaria só de explicar o seguinte para vocês, que hoje nós teremos às 3h15 da tarde, nós teremos nosso coquetel de abertura nas dependências de PPN, então todos convidados, tá certo? Decidimos não fazer agora, porque daqui a pouco tem um almoço, e aí o pessoal, nós fomos uma comissão esse ano, não decidi nada sozinho, depois vou falar um pouco sobre essa comissão lá no final, mas nós decidimos fazer mais na parte da tarde para não atrapalhar o almoço de ninguém. Tem muitas pessoas que comem um pouquinho agora, se tem fome, e acabam, sabe, aquela questão de comer coisas saudáveis, né? Mas todos estão convidados às 3h15 da tarde, lá na sala de reuniões do IPPN, no bloco do TEG, para o nosso pequeno coquetel de abertura do evento. Então, dando sequência à nossa programação, eu gostaria de chamar, se alguém quiser, os 5 minutinhos, não sei se o professor Valdir já colocou lá, não?
Já está lá? Tá. Só dá uns 2 minutinhos, se alguém quiser tomar um café, nós temos um cafezinho, tem uma coffee break ainda, nós temos um cafezinho aqui na entrada. Nós vamos então chamar o professor Valdir Veiga Júnior. Eu vou pegar aqui, cadê minhas coisas?